Pai do Senhor, igreja, oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Senhor, por ter acordado e estar respirando, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, o pastor, Senhor, com que ele seja usado por Ti, Senhor, com que cada palavra que seja falada por Ele não seja só Ele, mas Tu, ó Senhor, usando Ele. Faz com que essa palavra entre no coração de cada pessoa aqui, Senhor. E abençoe esses próximos dias, em nome de Jesus. Amém. Meu discípulo, graça e paz, irmãos. Estamos no início dessa campanha. Me sinto aqui honrado por Miguel, ser orado por ele. Essa campanha Reconstruindo os Muros de Jerusalém, ela é interessante, porque uma cidade, ela jamais será fortificada se não tiver muros. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1. Pode ficar sentado. Isso, fique sentadinho mesmo. Vou fazer diferente. Diz o texto santo de Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quileu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Só até aqui. Curve suas cabeças. Deus, unindo a minha oração do teu servo Miguel, quero te pedir que o Senhor nos envie o Espírito Santo para falarmos algo acerca desse texto, porque se o teu Santo Espírito não estiver aqui conosco, seremos só mais um a falar de um assunto que talvez a igreja até já saiba, de uma leitura que a igreja até já ouviu falar, de uma pregação talvez que já até ouviu pregar. Reconhecemos o quanto somos pequenos, o quanto dependemos inteiramente do teu Santo Espírito. Preciso, ó Deus, que o Senhor discirna essas palavras e que nós possamos falar algo acerca desse texto para os teus filhos. Repreende, Senhor, todo espírito contrário à pregação dessa palavra. Acalma as crianças, traz paz em seu coração. E repreende, Senhor, tudo aquilo que for o contrário, tudo aquilo que esteja as perturbando, em nome de Jesus. Amém? Se desconecte do seu irmão e plugue na conexão dos céus, para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar através dessa palavra. O nome Neemias significa aquele que Deus consola, ou conforto de Deus. Amém? Neemias, aquele que Deus consola, ou conforto de Deus. O que eu acho interessante nessa história é que Neemias, ele estava aqui na cidadela de Suzã. O rei da Pérsia era o Artaxerxes, e esse rei comandava toda um império, e Neemias estava ali como um copeiro do rei.
E essa profissão era muito bem paga. Ele não estava ali como escravo, ele estava ali remunerado. Então Neemias, a priori aqui, ele comia do bom e do melhor. Todas as comidas que ia para o rei, ele era um homem de uma patente tão alta ali na parte do reinado, que o rei só confiava nele, porque ele era que cuidava da comida do rei. Você sabe que quando você tem muito poder, você precisa se cercar primeiro de um grande exército, segundo, de uma grande lista de pessoas de confiança que possa estar ao seu lado para te proteger, e o terceiro, quem faz a tua comida, quem serve a tua comida, e quem pode entrar nos aposentos do rei com a comida, porque facilmente essa comida poderá ser envenenada ao longo do trajeto até chegar à mesa do rei. Então, para chegar numa posição de Neemias, ele tinha que ser um homem altamente qualificado e altamente confiável e altamente indicado por pessoas que eram superior a Neemias, apresentado ao rei, e o rei achar graça nele e dizer assim: eu posso confiar em você? Então já vemos aqui que Neemias era uma pessoa confiável. E aqui eu abro o primeiro leque. Se nós estivéssemos na posição de Neemias, nós seríamos uma pessoa confiável? Será que o rei poderia confiar em nós? E eu te pergunto, qual é o seu caráter? Qual é a sua posição hoje em meio à sociedade, a ponto de alguém olhar para você e falar assim: olha, eu posso indicar você a trabalhar no palácio? Eu posso confiar em você? Você é uma pessoa que tem um grau de confiabilidade lá no top das galáxias. Era o Neemias, ele não era qualquer pessoa. E aqui eu já abro um outro leque e falo assim: se Neemias foi escolhido para estar ali ao lado do rei, é porque primeiro ele foi escolhido por Deus para ser para ser algo com o qual o rei pudesse confiar, porque no momento que o Deus Todo-Poderoso precisasse de Neemias, Neemias iria pegar toda essa sua posição, iria colocar do lado e ia dizer assim: Senhor, primeiro tu, primeiro a tua palavra, primeiro os teus propósitos, primeiro os teus projetos. Eu estou aqui nessa posição porque o Senhor colocou, e eu rejeito essa posição para poder assumir a posição de te servir. Eu sinto Deus aqui, queridos. Então, a primeira, outro leque que cobra, que você está predisposto a deixar a sua posição atual para ser usado por Deus ou para servir a Deus, ou você irá se acovardar, ou irá simplesmente se posicionar no seu estágio de conforto e dizer assim: não é comigo, se não é comigo, não é com o meu umbigo, se não é com o meu umbigo, então não é problema meu. Deus vai fazer com outro, Deus vai usar outro, Deus vai chamar outro, mas Deus quer usar você na posição que Ele te colocou. Já notou quando nós estamos na posição de secretária? Secretária é uma posição de confiança. Já pensou uma médica que confia na sua secretária? Ela não quer saber de nada, ela quer simplesmente falar assim: ô filha, como é que está a minha agenda hoje? Quantos pacientes eu tenho? Aí ela fala assim: olha, nós separamos 10 pacientes. Dos 10 pacientes, quem foi as pessoas que você selecionou para que eu pudesse atender hoje? Fulano, fulano e fulano. Muito bem, eu confio na sua seleção. E já notou que algum paciente, em vez de liga direto para a médica: médica, doutora, eu preciso disso, assim, fale com minha secretária. Sabe o que é isso? Confiança.
Às vezes alguém quer marcar alguma coisa comigo, você já falou com a Sula? Confiança. Queridos, Deus às vezes nos dá poder de decisão. Deus nos coloca em poder de lugares aonde nós precisamos nos posicionarmos. E o caráter ilibado do cristão, ele precisa estar em referência. Hoje as pessoas olham os cristãos como pessoas comuns, porque às vezes tem exercido cargos de seleção, cargos de destaques, e tem se deixado se vender pelo posicionamento que você está. Às vezes alguns cristãos, eles não são mais confiáveis. Um dos posicionamentos que eu sempre tive no meu trabalho é permitir que o Espírito Santo de Deus me guie, e que o Cristo que eu creio possa ser resplandecido, o seu brilho sobre a minha vida, para que alguém, quando falar o Lindomar, não, esse tem referência. Trabalhei numa posição de fiscal, e ali foi muito difícil para mim, porque eu era muito exigido, saía tarde demais, entregava tudo mastigado com o chefe, um calhamaço assim de documento, tudo revisto, assinado, calculado, e ele fala assim: senta aqui comigo que eu vou assinar. Eu digo assim: meu chefe, veja só sobrou para o senhor assinar, e o senhor ainda quer que eu fique aqui do seu lado? Os cálculos eu já fiz, e outras planilhas são tudo no Excel, e onde quer que eu fique aqui do seu lado? Porque você precisa me auxiliar, porque eu confio em você do meu lado. Era muito difícil, e eu cheguei para o meu chefe, que era o chefe do chefe: eu não aguento mais essa função, me tire dessa função, me coloque em qualquer função, mas nessa eu não quero mais, porque eu tenho família, eu preciso chegar em casa no meu horário, e eu não quero ficar aqui depois do expediente para fazer algo que eu já fiz durante o expediente. E ele olhou para mim e falou assim: Lindomar, eu não posso tirar você dessa função. E eu falei assim: por que, meu chefe? Porque você é honesto, porque você é confiável, e se outra pessoa tivesse na sua posição, essa outra pessoa estaria rico, porque trabalhar como fiscal numa repartição pública, cuidar de contratos de somas de valores altos, se você não tiver posicionamento, você se corrompe. E ele falou assim: você é confiável. Essa mesma pessoa que chegou assim e falou que você é confiável, era uma pessoa que me perseguia, mas o meu caráter cristão fez com que ele se admirasse de mim. E por várias vezes ele fala assim: Lindomar, por favor, estou com um problema muito sério, ora por mim. Eu vou orar por você? Quer dizer que tu me persegue, eu ainda tenho que orar por você? E Cristo ore por ele, ele não pediu. E eu orava por ele, daqui a pouco ele chegava, batia nas minhas costas: ô Lindomar, não precisa mais orar não. Eu digo: por que, chefe? Deus já resolveu. Seja Neemias no seu trabalho, seja Neemias na sua escola, seja Neemias na sua casa por seus pais. Já viu os pais quando saem de casa falam assim: filha, tem isso para fazer, e quando ele volta está tudo por fazer? Filha, você não fez? Mãe, não tive tempo. Não é confiável. E quando nós não somos confiáveis, como nós poderemos exercer grandes funções para Deus? Somos reprovados por pequenas, como se diz? Por pequenas missões. Quando nós somos reprovados, quando nós damos missões pequenas, como é que nós poderemos ter uma missão maior? E aqui no contexto da história, quando nós lemos, estava aqui Neemias. Quando o rei chegava, ia servir o rei falava assim: Neemias, prove. Aí Neemias provava: não está envenenado, meu rei. Aí dava para o rei: muito obrigado, Neemias. Neemias, quer mais um vinhozinho? Rei, quero sim. Botava a taça de vinho. Aí Neemias provava do rei, do vinho, e depois dava para o
O rei tomava o vinho. Imagina o rei assim: este verdadeiramente é um homem de Deus. Esse verdadeiramente meu copeiro, ele é uma pessoa extremamente confiável. Rapaz, ele tem um brilho diferente. Como eu sinto a presença do Deus de Neemias. Ele me convence. Ele tem hora que a gente para aqui para conversar, ele começa a falar sobre o Deus dele. Eu fico fascinado, porque nenhum Deus aqui na Pérsia chega aos pés do Deus de Neemias. Neemias, esse é diferenciado. Imaginem aquele rei falando com o seu general: general, eu vou te promover, mas você já sou general, meu rei, mas eu vou colocar uma promoção sobre você, o general do general. Mas por quê? Porque você me trouxe Neemias, e não há no meu reino ninguém semelhante a Neemias. Ele sempre está me servindo com alegria. Sobre o rosto dele se formoseia o sorriso, a alegria, o bem-estar. Ele está feliz aqui. E eu quero dizer para você, não está no contexto do rei, do livro. Eu quero dizer que Neemias não era um simples copeiro. Neemias era o amigo do rei. Queridos, quando alguém chega no estágio como esse, ele é tremendo, porque as pessoas em volta falam assim: como é que pode? Ela é a patroa, mas nunca vi ela tratar a sua secretária como empregada, ela trata como amiga. E é assim, queridos, o nível muda. O nível lá no meu trabalho mudou quando o meu chefe começou a me ver como amigo. Ele começava a contar coisas íntimas que acontecia dentro do lar dele para mim poder orar. E ontem nós pregamos sobre isso aqui. Há amigos mais achegados que irmãos. Quando ele foi para a reserva, não, antes dele ir para a reserva, ele era só um chefe de um setor. Ele passou a ser chefe do departamento. E como ele era chefe do departamento, ele mandava em todo o departamento industrial. E por ele mandar todo no departamento industrial, eu tinha acesso à sala dele, e eu tinha acesso à senha dele, eu tinha acesso a entrar no e-mail dele. E ele fala assim: Lindomar, eu estou aqui muito atarefado, entra aí, responde isso aí para mim, eu preciso responder isso e tem que sair hoje. Eu sentava no computador dele e passava o e-mail e mandava a mensagem: chefe, passei a mensagem. E antes, quando eu tocava no computador dele, ele só faltava querer arrancar minha cabeça: você mexeu no meu computador, Lindomar? E eu falava assim para ele: mexi. Ele: por que você mexeu? Não já falei para você não mexer no meu computador? Eu digo que sim, porque no futuro da Marinha vai ser só computador, e eu preciso aprender a mexer no computador. E daqui a pouco ele tinha dificuldade no computador, e o que eu aprendia mexendo sozinho, eu ensinava para ele. E as coisas foram mudando, e eu tinha acesso. E quando ele foi embora, ele falou assim: não, mas eu estou indo para Fortaleza, a minha casa vai estar sempre aberta para você e para sua família. No dia que você quiser visitar Fortaleza, você vai ter uma hospedagem 0800. E se ele ouvir essa mensagem, o nome dele é Comandante Fernandes. É bom a gente ter privilégio onde a gente se posiciona como Neemias. E aqui no contexto da história, Neemias estava aqui num palácio, e veio um irmão de Neemias conversar com Neemias. E aqui eu faço uma reflexão: como é que um irmão de uma pessoa que tinha um prestígio tão grande do rei decidiu falar com o seu irmão depois de tantos anos de miséria, de opróbrio, de insensatez, de sofrimento, de opressão. Ele sai de onde ele está, viaja até a cidadela de Suzã, entra no castelo e fala assim: eu quero falar com Neemias. Imagina as portas se abrindo para Neemias: pode entrar, que você é dele, irmão. Olha, ele é amigo do rei.
Se ele é amigo do rei, você é irmão dele, então você também tem acesso. Quando você tem acesso ao rei, todas as pessoas que estão do seu lado também têm acesso ao rei. Por eu ter acesso a Deus, todas as vezes que meu chefe me pedia oração para orar por ele, eu estava dizendo assim: olha meu chefe, olha Deus, entra lá também, ajuda aquela família, abençoa aquela família, resolve este problema. E eu quero dizer para você, quando o irmão dele entra e ele fala assim: vem cá, como está os meus irmãos lá em Jerusalém? E ele fala assim: olha, Jerusalém está em opróbrio, os muros estão derrubados, as outras partes dos muros estão com fendas todos rachados, as portas foram queimadas aos fogos, não há vida ali, não há nada. Aqui o texto ele fala assim: e disseram-me, o restante que não se acharam levados como exilado, se acharam lá na província, então em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas ao fogo. Neemias, ele chora, ele sente a dor do seu irmão. O nome disso é empatia. Neemias poderia falar assim: olha, eu não quero saber disso, mas se você veio para cá, você vai viver bem aqui no palácio comigo. Mas Neemias não pegou aquela causa para si, ele chorou amargamente e não comeu, ele jejuou e ele orou ao Senhor: Senhor, como é que pode? Aonde meus pais foram enterrados, meus irmãos, o meu povo está em constante miséria. Isso não pode acontecer. E quando ele vai servir ao rei, o rei olha para ele e fala assim: amigo, o que está acontecendo com o teu semblante? O que está acontecendo contigo? E eu quero desabrir um leque. Quando você é amigo, você sente a dor do outro amigo, sente a dor pelo falar, pelo olhar, pelo andar. Não tem alguma coisa errada com você? Me fale, me confesse. Eu acho interessante no Neemias que ele tinha tanta intimidade com o rei, que ele fala assim: oh meu rei, que viva o rei para sempre. Mas como pode esse teu humilde copeiro, ou esse teu humilde amigo, estar alegre, onde na cidade que foram enterrados meus pais, e meus irmãos estão em opróbrio, em constante miséria? Eu aqui tenho de tudo, eu tenho comida, eu tenho o teu carinho, eu tenho a tua atenção, eu tenho a tua proteção, mas lá em Jerusalém está tudo em miséria. E o rei chega assim: o que é que eu posso fazer por você, Neemias? E eu quero dizer para você, queridos, quando você está num posicionamento, num lugar onde você se posiciona como servo do Senhor, as portas que estão fechadas começam a se abrir, porque as pessoas começam a olhar para você como um homem de Deus e mulher de Deus. Fala assim: o que é que eu posso fazer para que o seu semblante se aformoseie? O que é que eu posso fazer para alegrar o teu coração? O que é que eu posso fazer para ajudar o teu povo? O que é que eu posso fazer para ajudar essa cidade? O que é que eu posso fazer para ajudar o teu Deus, Neemias? Porque eu reconheço, pelo que tu falou comigo sobre esse Deus, que eu estou nessa posição porque o teu Deus me colocou. Então, se o teu Deus me colocou nessa posição de rei, eu quero fazer algo para que algo aconteça em prol do seu povo e dos seus filhos e dos seus irmãos. E Neemias chega para ele e fala assim: oh meu rei, eu preciso só que o Senhor me dê cartas, me dê autorização para que eu passe de cidades em cidade. E o Mazinho estava falando aqui que eu acho que foi 1.200 quilômetros. Foi, Mazinho, que você falou aqui? 1.500 quilômetros de distância. E você não vai levar só minha autorização, você vai levar gados, arabarraço, você vai levar ovelhas, você vai levar ouro, você vai levar prata,
você vai levar pão, você vai levar muda de árvores, você vai levar cavalos e carroças, você vai levar uma parte do meu exército para te proteger, para abrir caminho, para mostrar que aqui vai o exército do rei para abrir caminho. Deus vai na frente, abrindo caminho, cortando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos homens para contigo cantar. Ele abre as portas para que ninguém mais possa falar, né? É assim que Deus faz, Arabarrassúria, porque você se posicionou a fazer algo de Deus, dando testemunho de Deus no lugar onde você está. O brilho de Deus tem que estar sobre você. E Neemias vai com ouro, com prata, com madeira, com cavalos, com carroça, com um exército e com uma grande multidão com ele. E quando chega lá, ele abre um acampamento. E quando chega de noite, ele fala assim: Senhor, agora eu quero ter uma conversa contigo. E o que eu admiro em Neemias é a intimidade. Às vezes nós queremos fazer a obra de Deus, mas não damos testemunhos aonde nós estamos. Não damos testemunhos como vizinhos, não damos testemunhos como empregados, não damos testemunhos como funcionários de uma empresa, não damos testemunhos às vezes como maridos, nem como esposas, não damos testemunhos como filhos, e queremos reconstruir muros. O nosso tema não é reconstruir os muros de Jerusalém. Ei, vem cá, tu está mais para Sambalá e Tobias e Gésem do que para Neemias, porque Sambalá, Tobias e Gésem é aquele que chega e fala assim: olha, tu não podes construir, não vai dar certo. Já viu quando você vai fazer um projeto na igreja e alguém fala assim: não vai dar certo, Gésem, não vai dar certo, Sambalá, não vai dar certo, Tobias, e quer tumultuar, quer falar com uma pessoa que talvez seja um pouquinho mais antiga que você, fala assim: olha, aquela fulano está querendo fazer um projeto novo aqui na igreja, e esse projeto aqui está parado há muito tempo, mas não é ela que é qualificada, não é ele que é qualificado, e quer fazer, chegou ontem, quer sentar na janela. E é assim que acontece, queridos. Às vezes, quando nós queremos nos posicionarmos para dar uma de Neemias, para reconstruir os muros, para que o projeto de Deus continue, tem um monte de gente dando para trás. Mas eu louvo a Deus que na casa de Deus tem pessoas que fazem assim: siga, que eu vou te dar os meios. Aleluias. Siga, que eu vou te dar os meios. E ele, quando chega ali, ele fala assim: agora eu preciso montar uma estratégia. E a primeira estratégia que eu quero montar aqui ao chegar nessa cidade é conversar com Deus. Ele albarda o seu cavalo, sobe em cima, de madrugada ele sai caladinho. Não falou para ninguém o que ele iria fazer. E aqui eu abro um leque. Quando Deus designar você para uma grande obra de reconstrução de muros, primeiro olhe a área que você vai trabalhar. Olhe o tamanho do muro, olhe quantas rachaduras tem um muro, olhe a área onde os muros estão derrubados, olhe quantas portas tem em volta da cidade, que eram 12 portas, e comece a conversar com Deus. Deus, me mostra aonde tem rachadura. E ele começou a passear no meio da cidade, e diz o texto que não havia lugar nem por onde passar o seu cavalo. Sabe por quê? Tamanho era a quantidade de entulhos que tinha na cidade. E eu quero dizer para você que às vezes Deus nos designa para uma grande obra,
E a gente, quando chega para ver a grande obra, é tanto entulho, tanto muro caído, tanta rachadura e tantas portas queimadas, que a gente fica assim: meu Deus, por onde é que eu devo continuar? Por onde é que eu devo caminhar? Porque o Senhor me colocou aqui nesta missão, eu preciso falar contigo. E ali Deus começa a falar com Neemias: olha, filho, aqui vai ser difícil, vai ter lugar que tu não vai nem conseguir passar com o teu próprio cavalo, mas sabe o que é que tu faz? Desce do cavalo, puxa a rédea e guia aquele que um dia estava você por cima dele, guia ele, porque o seu cavalo não pode quebrar a pata, não pode torcer o tornozelo, guia ele por aqui. E lá vai Neemias puxando o seu próprio cavalo, olhando as dificuldades, aonde eu não posso passar com cavalo, mas eu consigo passar a pé. Então não ponha dificuldade aonde Deus te colocou. Ele não nos chamou para situações fáceis. Ele quer, em situações que são difíceis, Ele nos dará os meios para que as facilidades venham depois. Mas Ele quer justamente testar a cada um de nós, para saber se nós estamos predispostos para, quando ver a dificuldade, dar prosseguimento. E aí ele monta uma estratégia de trabalho. Primeiro lugar, eu preciso retirar os entulhos. Queridos, não dá para nós modificarmos a nossa vida espiritual, não dá para nós colocarmos cercos de muros em nossa cidade para comportar pessoas, se a gente não ter estratégia, não ter trabalho, não tirar os entulhos. Comece a tirar os entulhos. Quando eu tiro os entulhos, eu separo o que é para o fogo e o que é material reciclado. A Bíblia não diz aqui que o rei deu pedras para Neemias levar de Suzã para Jerusalém. Não, aproveite aquilo que foi derrubado, reconstrua das pedras que derrubaram seus muros, novos muros. Às vezes, queridos, quando alguém chega e dá um pontapé no nosso muro e as pedras caem lá, a gente quer desistir. Não serve mais, é tudo entulho. Não vou mais olhar para essa área, não vou fazer mais nada. Não, queridos, separe o material, recicle o material, reconstrua os muros ali das bases que foram derrubadas. Deus quer te dar força, Deus quer que você tape as brechas, e as brechas do muro foram começando a tapar, começando a se fechar. E chega lá, as pessoas que olharam ali o muro daquela cidade que um dia foram derrubados, chegam aqui Gessen, chega aqui Sambalá, chega Tobias, fala assim: ei, pare aí esse muro, vocês não podem construir. Ei, eu posso construir. Eu tenho uma ordem do rei e eu não posso parar. Eu tenho uma carta do rei e eu não posso parar. Não, mas é muito serviço, não importa se eu tenho que trabalhar de dia ou de noite, mas eu vou construir. Eis que eu tenho uma grande obra e não posso parar. Esse era o posicionamento de Neemias. Nós às vezes começamos a liderar um departamento, e quando chega ali no meio das dificuldades do departamento, e fala assim: meu Deus, é muito entulho que tem nesse departamento. Já liderou jovem e viu o que é o BO, que é liderar jovem? Quando você chega ali e se depara com situações de liderar jovem, você diz assim: ei, não dá para construir esse muro não. Foram tudo derrubado, como é que eu vou construir muro daqui, de entulho? Eu sem cimento, sem areia e sem tijolo. Aí Deus fala assim: ei, pega a enxada, todo córrego de rio tem areia, retire a areia do rio, coloque na carroça e leve para o ponto de construção. E a argamassa, misture óleo de baleia com areia
e com cal, e você vai fazer argamassa. E o tijolo? Pegue esses dos muros que foram derrubados e separem os melhores para edificar, mas está muito pesado. É melhor 2 do que um só. E Deus começa a te dar a estratégia. Já liderou as irmãs? E já tentou colocar o uniforme a cor do uniforme, como uma quer um amarelo, a outra quer roxo, a outra quer laranja, e a outra quer branco, e a outra quer preto. Começa a vir um tititi, as conversações. São muros que precisam ser reconstruídos. Neemias, ele era firme, ele tinha uma intimidade com Deus. Ele falou assim: eis que eu estou numa grande obra para liderar. E ele separou pessoas por blocos de muros. Um ficou na região sul, outro no norte, outro no sudeste, outro no centro-oeste, outro no sudeste. Cada um em uma área. Cada um ele colocou chefes. Cada um tinha supervisão. E quando chega às palavras que é para parar a construção, ele olha, não adianta, eu não vou parar. Tem um louvor que diz, como é que é? Ele falou, eu não vou parar. Canta um pedacinho. Você não vai parar. 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 Queridos, Sambalá e Tobias, ele representa o mal. Esse Sambalá, ele era um dos governadores ali da cidade. E ele falava para o rei, falava assim: olha rei, se esse povo edificar esses muros, limpar essa cidade, que hoje é só entulho, a força que tem esse povo, a força que tem o Deus deles, eles vão dominar a gente. E é por isso que o inimigo ele investe tanto, querido, nos projetos que Deus tem colocado na sua mão. Se você lidera as crianças, ele vai investir na sua vida. Se você lidera os jovens, ele vai investir em você. Se você lidera as irmãs, vai investir em você. Se você lidera a igreja, ele vai investir em você. Você sabia que você não tem ideia os bombardeios que eu levo por parte do Sambalá, representado como o próprio diabo na minha vida. O mês passado ele foi na minha casa. Deus falou comigo ali, Deus falou assim: é ele que está aí, e ele veio para te matar. Você sabe o que é isso? Deus falando com você, e aquilo foi tomando a minha perna assim, e foi subindo, e eu falei assim: ei, repreenda, porque se ele passar, você não vai conseguir mais freá-lo, porque ele vai tomar todas as suas forças, vai sugar todas as suas forças, e você não vai ter mais força. É igual você está entrando numa areia movediça, você entra aqui, você vai descendo, e a areia vai tomando conta, e se você não tomar a providência, o que vai acontecer? Chegou aqui, você não tem mais como se afundar. Então eu senti isso, Deus falando comigo. Eu digo: ei, pode parar, você não tem poder sobre a minha vida, não tem poder sobre a minha casa, eu não tenho medo de você, e eu estou aqui na autoridade do nome que está acima de todos os nomes, do nome de Jesus. Você está repreendido. Que o Senhor Jesus te repreenda. Saia da minha casa. Você não tem poder sobre minha casa, nem sobre minha vida. Sobre minha vida está o Deus Todo-Poderoso. Porque o Deus Todo-Poderoso me falou com quem eu estava lidando. E eu vou te falar, queridos, eu já tive muitas experiências com Sambalat e Tobias, que representam demônios na nossa vida. Já tive frente a frente com demônios. Já tive experiências de pisar na cama que eu estava dormindo, no colchão afundar, mas eu nunca tive medo.
porque maior que estar comigo é que só Neemias, que maior era a autoridade que ele tinha do rei sobre a vida dele. Mas igual essa experiência que eu tive o mês passado na minha casa, eu nunca tinha lidado com forças tão poderosas e tão fortes. Mas o meu Deus me colocou numa grande obra, e Sanbalate e Tobias não vai me intimidar. O mal dos Neemias hoje na casa de Deus é que a primeira afronta do diabo ele quer parar. Fala assim: não, eu não quero mais essa obra, eu vou entregar, eu não tenho mais força, eu sou muito bombardeado ou muito bombardeada. Não, eu não quero mais, é melhor estar no estágio onde estou sentado no banco. Queridos, não se intimide com as afrontas. Deus não quer você sentado no banco, Deus quer você trabalhando. Deus não queria Neemias sentado ali esperando que o rei pedisse algo para ele. Não, Deus quer tirar Neemias da zona de conforto. Agora, para Neemias sair da zona de conforto, não é preciso Deus ameaçá-lo, nem dizer que vai matá-lo, não, para ele poder reconstruir o muro. Deus simplesmente vai dizer assim: o meu povo está em opróbrio, o meu povo está em afronta, o meu povo está sofrendo, o meu povo está passando necessidade, o meu povo está sofrendo. E você, Neemias, qual é a tua sensibilidade? Eu vou chorar, eu vou ter empatia, eu vou jejuar e eu vou fazer essa obra, Senhor. Foi essa a posição de Neemias. Mas sabe o que acontece conosco? Eu estou na zona de conforto, no palácio do rei, no meu ar-condicionado, e eu não quero sair daqui. Mantu que berrachou, nerraçou. Mas quando Neemias estava ali em cima do muro, colocou trombetas e pessoas que trabalhavam em pontos estratégicos do muro, e fala assim: olha, esse grupo aqui é pequeno, não é pequeno, mas a gente tem que fechar essas brechas. É muito trabalho, a missão é árdua, mas nós temos que fazer esse trabalho em tempo recorde. Mas e aí, se ele vier para guerrilhar conosco? Uma mão pega a colher de pedreiro e a outra mão a espada. Quer sair da zona de conforto? Pegue uma mão para trabalhar na obra e outra mão para guerrilhar. Não dá para trabalhar com Sanbalate e Tobias se perturbando sem ter uma proteção. Deus quer que você feche a guarda, feche a sua guarda, feche as brechas do muro, pegue a sua espada. Fomos chamados para uma guerra e não para estar na zona de conforto. Não, mas eu vou ter que reconstruir o muro. Reconstrui o muro com espada. Não, mas não tem colher de pedreiro. A minha espada vai ser a colher de pedreiro. Vou colocar aqui a massa, mas se vier, eu vou te atacar. Tu não tens poder sobre mim. O meu Deus é comigo. Aí vem os diplomatas. Ô Neemias, eu estou sabendo que tu está liderando essa grande multidão aí. Desce e vem falar conosco. Neemias em cima do seu andaime. Eis que eu estou numa grande obra e não posso parar. Arabarraçou. E essa espada, Neemias, é porque ele também me consagrou como um guerreiro. Ora eu trabalho com minha colher de pedreiro, e ora eu trabalho com a espada. Narabanahachou. Mas ele não desiste, e pela segunda vez chamou Neemias. Eu já te falei, eu tenho cartas do rei, e o meu rei é o rei da Pérsia. Ele tem muito mais poder do que o teu rei. Queridos, quando você tiver a consciência de saber
que quem designou para essa obra foi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele com o qual tu serve, aquele com o qual tu admira, ou aquele com o qual é admirado por ele, aquele que te chama de amigo. Jesus Cristo em sua palavra assim, já não te chamo mais de servos, e sim de amigos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor sente, mas amigo sim. E o grau de intimidade que Neemias tinha com o rei era de amigo. Ah, querido, quando você é amigo, você sabe que o seu amigo não vai deixar você. Ele é o amigo mais certo das horas incertas. O muro foi reconstruído em tempo recorde. E sabe o que aconteceu depois que o muro foi reconstruído? Ele chama Esdras. Esdras, vem cá, meu amigo. Eu vou te colocar como governador aqui, porque tu és o cara mais indicado para ser governador. E tu vai ter uma missão que Deus falou que tem que ser você. Aí Esdras junta o povo. Nossa cidade já tem muros. Chama o povo para congregar. Assim diz o Senhor em sua palavra. E começou a primeira escola bíblica dominical. Depois que você fecha os muros na Arabarrassúria, você agora constrói os muros espirituais com a palavra. Feche as brechas físicas da sua vida espiritual e se fortaleça com a leitura da palavra. Esdras junta ao povo e começa a falar que o Senhor tinha prometido que um dia iria edificar esta casa, que um dia era a Arabarrassúria, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira da Arabarrassúria. Era impossível construir um muro. A cidade foi derrubada. Todo o povo levado cativo. Só ficou os velhos, os mancos, os aleijados. Só ficou a escória da sociedade. Arabarrassou. Mas o que eu acho interessante é que Esdras, junto com Neemias, vem os aleijados, vem os mancos, vem os coxos, vem os velhos, vem aqueles que não têm força, vem os doentes, venham todos. Ouça a palavra do Senhor. O Senhor vai mudar a sua sorte. Vocês a partir de hoje não vão passar mais fome. Vocês a partir de hoje não serão mais escravos. Vocês a partir de hoje serão uma casa, um lar. Os muros foram construídos. A cidade está sendo fortificada. Nós seremos o seu exército. Arabarrassúria. Esdras será o seu governador. Eu serei o seu líder. O Senhor será o Senhor da nossa força. Nós temos aqui tomate. Nós temos uvas. Nós temos aqui plantações de melão, de melancia. Nós temos trigo. Essa cidade será agricultável. Arabarrassúria. Plante a semente que o Senhor vai dar. Arabarrassúria. A resposta a 100 por 1. Vamos ter alimento. Vamos ter comida. E vamos ter a presença
Deus mudará a sorte de Jerusalém. Deus vai mudar a sua sorte. Deus mudou a nossa sorte. O opróbrio, aquele que nos oprimia, não vai nos oprimir mais. E eu quero te dizer, queridos, que toda casa física, ela tem que ter muros, porque senão o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, ele tem livre acesso. Mas quando você reconstrói os muros e põe as portas no lugar e fecha, você está dizendo: ei, Satanás, daqui para trás. A experiência que eu acabei de contar de forma reduzida, porque a experiência foi muito maior do que eu acabei de relatar. Eu estava dizendo para o diabo que foi lá para querer me matar: eu tenho um muro, e para você chegar até mim, você vai ter que passar essa muralha. E essa muralha é intransponível. Essa muralha se chama Jesus. Para que Jesus possa estar como um escudo te protegendo, deixe a prostituição, deixe o falatório, deixe a intriga, deixe a panelinha do lado, deixe a discriminação do lado, deixe as práticas que você praticava quando você era do mundo do lado. Corrija a sua postura, corrija as suas roupas, corrija as suas redes sociais, corrija a sua moral e seus bons costumes, corrija os seus pensamentos, corrija as páginas da internet com a qual você faz parte ou da qual você frequenta. Hoje o opróbrio representa a nossa vida espiritual, que às vezes está em frangalhos. E Neemias aqui, ele representa, sabe quem? O Espírito Santo de Deus, com o qual, quando ele olha e sabe que o diabo entrou na sua vida, entrou na sua casa, entrou no seu lar, entrou na sua cidade, derrubou os muros e queimou as portas do fogo e deixou você numa miséria, ele chora. E quando ele chora, ele vai numa missão: eu vou te ajudar a construir, mas você tem que ir comigo, porque Neemias não construiu o muro sozinho. As pessoas tiveram que colocar a mão na massa, de suar a camisa, de pegar os entulhos, tirar os entulhos. Tire os entulhos do caminho. Não dá para passar e limpar a coisa com cheio de entulho. Não dá para poder passar com coisa no caminho. Você não consegue passar com nada no caminho. Tire as coisas do caminho, mas não tire quebrando. É entulho nos olhos de quem vê, mas se eu limpar e lavar, isso aqui vai ser a cadeira da congregação, onde Esdras vai dar o primeiro culto após os muros serem reconstruídos. A nossa visão, às vezes, de perspectiva do que é lixo e do que é reciclável, tem que mudar na casa de Deus. Às vezes nós olhamos para as pessoas e vemos ela como entulho, e por ser entulho a gente quer descartar. Foi o que fizeram com Jerusalém. Tudo que era amável, tudo que era bonito, levaram cativo, mas tudo que era desprezível aos seus olhos, deixaram como cativos no meio dos entulhos da própria cidade. Deus não nos olha como entulhos. Neemias não olhou aquele povo como entulho, olhou aquele povo como um povo de Deus. E quando você tem o olhar de Neemias, o olhar do Espírito Santo, você traz a palavra
E é a palavra que traz o povo à congregação. É a palavra que traz o povo à comunhão. E é a palavra que traz o povo a Deus. E ali o Espírito Santo desceu. E o povo chorou. E Neemias, em sua oração: Senhor, nós temos dado as costas para Ti. Senhor, nós temos sido o opróbrio. Nós não estamos dando testemunhos de povo de Deus. Mas traz o Teu renovo. Traz uma nova chance para esse povo. Traz uma nova cidade para esse povo. Traz uma nova família para esse povo. E se você quer ser uma pessoa diferente, conserte as brechas do seu muro. Arabarraçou. O Espírito Santo, representado por Neemias, ele está dizendo assim: eu vou te ajudar, querido. Você não vai construir só esse muro. Não ouça o diabo, Sanbalate e Tobias, dizendo que você tem que parar, nem entregar o seu departamento, nem a obra que ele colocou em suas mãos. Essa obra é só um começo, porque Deus vai te colocar num patamar mais alto. E quando o Espírito Santo tomou conta da congregação, eles começaram a sentir a presença do Deus Altíssimo novamente. E eu quero dizer para você, não tem nada mais gostoso do que sentir a presença de Deus. Mas você só começa a sentir a presença de Deus quando os muros são restaurados, quando as práticas do passado são deixadas para trás, quando as portas são colocadas no lugar, e quando você começa a plantar a semente e colher daquilo que você plantou. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. E nesse primeiro dia de campanha, eu quero dizer para você: vamos reconstruir os nossos muros. O muro do eu, o muro da insensatez, o muro do orgulho, o muro da palavra que sai da boca sem pensar, o muro dos nossos pensamentos, o muro da discriminação. Às vezes a gente discrimina os outros. Vamos dizer assim: Senhor, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Diga assim: Senhor, eis-me aqui para mudar o meu ser, mas eu não tenho força. Há muito entulho aqui dentro do meu coração, do meu passado. Há muita raiva dentro de mim, há muita ira, há muita angústia, há muito choro, há muita depressão, há muito tudo dentro de mim. Mas eu sei que o Senhor pode mudar isso. Eu quero dizer para você: não desista de Jesus, porque Ele não vai desistir de você. Não desista do Espírito Santo, porque é Ele que irá te ajudar a reconstruir os muros. Não desista de Deus, porque é Ele que vai abrir as portas e te dar os meios para que a cidade chamada Jerusalém, Jerusalém, quantas as vezes eu quis te juntar com uma galinha junto aos pintinhos, e tu me rejeitaste. Todas as vezes que os nossos muros são derrubados, é porque a gente escolhe dar as costas para Deus e seguir na direção contrária. Mas quando a gente olha para Jerusalém, 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 é lá onde está o templo, é lá onde a gente congrega, é lá onde a glória desce, é lá onde os sacrifícios são colocados
Cristo morreu na Narabarrassuri, ali, Nararabas. O seu sangue foi derramado ali, nas ruas de Jerusalém. Foi até o Gólgota para você, para que os seus muros fossem edificados com a argamassa. Sabe qual era a argamassa? O sangue de Cristo em cada tijolo que Ele coloca para proteger a sua vida. Quando o povo foi sair do deserto, nos umbrais da porta, onde tinha os tijolos e no umbral da porta, o sangue foi jogado ali. O anjo da morte, quando chegou ali e olhava no muro da casa e olhava nos umbrais da porta, o sangue do cordeiro ali lançado, ele fala assim: não, essa casa aqui, ela é protegida. A argamassa, representada pelo sangue de Cristo, nos muros da tua casa, nos umbrais da porta da sua casa, Ele vai repreender todo o mal, todo o Sambalate, todo o Tobias que queira parar essa obra. E para encerrar, eu estava aqui na igreja e quando fui em casa eu tive essa experiência. E a coisa que era para mim pegar em casa e trazer, eu deixei em cima do balcão. Eu fechei a porta e quando cheguei lá fora, eu digo: eita, esqueci lá dentro. Eu vou ter que voltar. Abri a porta e aquela presença maligna falou assim: eu não tenho medo de você, já mandei você sair, que o Senhor te repreenda. Aí saí de novo e esqueci a coisa que eu fui buscar novamente. Fechei 2 portas, abri as 2 portas novamente. Para vocês terem ideia, a porta da frente da minha casa principal são 3 chaves, 1, 2, 3 trancas. Abri pela segunda vez, entrei na casa, a presença já estava, repreendi de novo, esqueci o pacote novamente, saí, fechei tudo. Quando cheguei lá fora, eu digo: esqueci. Eu digo: Senhor, que teste é esse, Senhor, que você está fazendo comigo? É teste de coragem? Entrei pela 3ª vez. Na Barrassúria. Hoje o Senhor me deu a resposta, porque eu esqueci 3 vezes. Acabou de falar comigo aqui agora. Eu te fiz esquecer 3 vezes, mas só para mostrar para Ele que você confia tanto em mim, que não tem medo dEle, e entraria quantas vezes for necessário, porque eu sou a tua proteção, filho. Não tenha medo de Sambalate, não tenha medo das ameaças de Tobias, nem de Jesse. Maior é o que está com você para te proteger. E com o Senhor eu enfrento qualquer afronta do inimigo, porque sobre mim há o escudo, a colher de pedreiro e a espada. Que Deus te abençoe.